Então, meu livro é o Baviera Tropical. Ele conta a história do Joseph Mengele, que é um médico nazista que trabalhou no campo de concentração de Auschwitz desde 1943 até 1945. Ele foi responsável por enviar milhares de pessoas para as câmaras de gás e também ficou muito famoso por fazer experiências médicas, principalmente com gêmeos. E depois da guerra, ele morou um tempo na Alemanha, mas viu que a situação era insustentável por lá. A Baviera, onde ele morava, era ocupada pelos americanos e ele resolveu fugir para a América do Sul. Morou um tempo em Buenos Aires, mas em 1960 ele acabou aqui no Brasil, morou por 18 anos aqui no Brasil e nunca foi descoberto. E ele viveu por aqui sem nunca ser atrapalhado pelas autoridades, com a proteção de alguns expatriados europeus que viviam aqui em São Paulo. Eu vou fazer uma rápida introdução da Bettina. Ela é formada em jornalismo pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, ECA, mestre em História pela London School of Economics and Political Science, é editora internacional da TV Globo, comentarista de política internacional da Globo News, ganhou o prêmio Vladimir Herzog em 19. Agora vamos falar um pouco do livro. Baviera Tropical é o grande vencedor do Prêmio Jabuti de 2024 e do Prêmio APCA, Associação Paulista dos Críticos de Arte, na categoria Biografia. O livro já foi publicado no Brasil, nos Estados Unidos, em Portugal, na Holanda, Hungria, Polônia, Finlândia. Estou cansado. Ele será publicado também no Reino Unido, na Austrália, Rússia, Itália, Sérvia, Eslováquia e Lituânia. Acho que o livro está dando a volta ao mundo. Eu vou fazer uma introdução do livro, sobre a Baviera Tropical. A Bettina explora a vida de Joseph Mengele, um infame médico nazista conhecido como Anjo da Morte de Auschwitz, durante seu exílio no Brasil e após a Segunda Guerra Mundial. Mengele fugiu para a América do Sul, onde viveu escondido por cerca de 18 anos no Brasil, principalmente em São Paulo. O livro detalha sua trajetória desde a fuga da Europa até sua vida sob novas identidades, protegido por redes de simpatizantes nazistas. Isso é uma curiosidade. Eu adorei ler o livro, apesar de eu detestar a pessoa retratada no livro. Uma das coisas que me cativou é como você escreveu o livro. É extremamente agradável a leitura do livro. E é um assunto super espinhoso, desagradável saber do cara, mas a leitura é tão gostosa que eu li muito rápido, e não é a minha velocidade de leitura assim tão rápida. A obra questiona como um criminoso desse porte pode escapar da justiça por tanto tempo, oferecendo uma contribuição às memórias das vítimas do Holocausto, que ela cita algumas delas no livro. Por favor, Bettina, conta para a gente o que te inspirou, o que te levou a esse livro. Bom, em primeiro lugar, obrigada pelo convite, Abraão. E eu queria dizer que eu tenho muita admiração pela comunidade judaica, apesar de não ser da comunidade judaica. Eu gosto muito da cultura de vocês, da religião, sigo a Cabala. Então, é um prazer para mim estar aqui, podendo conversar com vocês sobre o livro. E o livro ele surgiu porque eu sou da comunidade alemã de São Paulo, existe uma comunidade alemã muito grande aqui em São Paulo, na Zona Sul. Eu estudei em escola alemã. E quando eu tinha 6 anos de idade, a minha professora, ela sumiu da escola, de repente, e começaram a falar, os adultos começaram a falar o nome Mengele, 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 e obviamente eu com 6 anos eu não fazia a menor ideia de quem era o Mengele. Só que eu tinha a noção que ele tinha feito alguma coisa muito errada e que era alguma coisa muito mal, assim, que alguma coisa muito terrível tinha acontecido. E depois, mais para frente, a gente começou a ver também nos programas de TV que aquele homem era um médico que fazia experiência com crianças, com gêmeos, coisas horrorosas, coisas inimagináveis, na verdade. Por exemplo, costurar 2 crianças para ver se elas viravam siamesas, coisas assim que eram muito chocantes, né? Então, essa história sempre ficou na minha cabeça. E essa minha professora, que sumiu da escola, ela sumiu porque ela foi a pessoa que enterrou o Mengele com nome falso no Brasil, em 1979. O Mengele morreu afogado na praia de Bertioga, nadando com amigos.
e entre esses amigos estava a minha professora, a Lieselotte Bossert. Então, muitos anos depois, já como jornalista, tenho mais de 20 anos de experiência como jornalista e também tenho uma formação em História, então tenho muito interesse pelos temas históricos. Eu tinha muita curiosidade de saber por que ela tinha feito isso, por que ela tinha brigado o Mengele, quem era o Mengele realmente, além do que eu via nas matérias da TV, que me pareciam muito sensacionalistas. Então, eu queria, por conta própria, poder estudar e ter acesso a entender o que ele fez, né? E também por que ele fez. Então, todas essas dúvidas me levaram a começar a pesquisa. Eu fiquei 2 anos pesquisando, lendo, pesquisando, conversando, fazendo entrevistas. Estive em Israel, entrevistei um comandante do Mossad que participou de uma tentativa de sequestro do Mengele aqui no Brasil. Enfim, conversei com muita gente e depois de 2 anos eu comecei a escrever e continuei investigando, porque foi uma investigação extensa. E o trabalho todo levou 6 anos para contar essa história que está nesse livro Baviera Tropical. Bettina, vamos voltar um pouquinho no tempo, tá? Como nós fizemos com a tua entrevista, fala um pouquinho o que você contou da professora, da tua história, mas o que foi acontecendo com você para você se transformar? Como o Edgar falou muito bem, você escreve leve, é solto, o assunto é muito profundo, houve muita pesquisa que você fez, você conversou com muitas pessoas, mas o que aconteceu com você? 2 perguntas. O que aconteceu com você para você virar uma jornalista e o que aconteceu com você nesse insight onde você foi atrás dessa pesquisa de Joseph Mengele? Bom, eu agradeço, Edgar, por você ter falado que é uma leitura leve, e eu fico feliz porque esse era um dos meus objetivos. Eu acho que hoje em dia a gente tem muita informação na internet, em tudo quanto é lugar, e a maior dificuldade é fazer um nexo de todas essas informações que a gente tem e alguma coisa que realmente atraia a nossa atenção, segure a nossa atenção e a gente entenda o que uma coisa tem a ver com a outra. O que minha professora aqui do Jardim da Infância tem a ver com o julgamento de Nuremberg, e, enfim, o que o Romeu Tuma tem a ver com a zona americana da Baviera, entendeu? São tantas conexões que dá para fazer nesse livro. Até a favela no Vergueiro, que foi toda desmontada e remontada na frente da represa Billings, e eram os vizinhos do Mengele depois. Então, conhecimento a gente tem na internet de sobra e informação. E eu tinha essa intenção de escrever dessa forma, para as pessoas também terem não dá para falar entretenimento, porque seria horrível falar entretenimento, porque tem muito sofrimento, mas que fosse uma leitura fácil de fazer, que fosse uma leitura fácil, é isso que eu queria dizer. E eu tenho os meus modelos literários, daí a gente vai entrar numa discussão literária, se quiser eu posso falar sobre isso também. Eu tenho os meus modelos, por exemplo, o Mário Vargas Llosa, que escreveu, que é um jornalista também, escreveu livros maravilhosos sobre assuntos que aconteceram. Por exemplo, O Sonho de um Celta, que ele fala da exploração do Congo belga, fala da exploração da Amazônia peruana, fala da independência da Irlanda, são todos assuntos reais que ele escreve muito bem. O Rui Castro também, o Fernando Moraes. O Rui Castro escreveu a biografia do Nelson Rodrigues, o Rui Castro, a biografia do Paulo Coelho. Então, são todos livros que parecem romances, mas, na verdade, são todos baseados em fatos reais. E essa era um pouco a minha intenção ao escrever. Ótimo, obrigado. Quando você conta, ou você inicia o livro entrevistando a Lieselotte, né, que é a professora, você vai até a casa dela e você conversa com ela e ela mais ou menos te intimida de alguma forma, né? E aí eu passei o livro inteiro agoniado, como é que ela não vai lá conversar com a mulher de novo? Por que ela não vai conversar com a mulher? A mulher sabe mais do que ela está falando, eu tinha que ir lá. E por que você acaba não indo? E é óbvio,
eu vou acabar contando o final do livro, né? Ela acaba indo na casa da mulher no final de novo, e infelizmente ela já estava morta, né? Mas por que você se sentiu intimidada? O que aconteceu e o que mudou em você essa conversa com ela, que é o início do livro? Bom, em primeiro lugar, esse livro, como eu acabei de falar para vocês, ele parte da história da Liselotte, que era minha professora, e então eu pensei que era bastante óbvio eu conversar com ela, para ela poder me contar detalhes do que tinha acontecido, por que ela tinha protegido o Mengele, por que você fez isso, o que ele falava. Eu tinha tantas coisas que eu queria saber, né? Eu acho que muita gente queria saber, não só eu. E eu era uma ex-aluna dela, né? Então, a primeira coisa que foi difícil... Isso na escola, quando eu era pequenininha. Mas, assim, as famílias todas se conheciam, eram próximas, né? Como eu imagino a comunidade de vocês aqui, todo mundo se conhece. E, em primeiro lugar, foi difícil de encontrar ela, né? Ela não tinha nenhum registro na internet e eu, como jornalista, isso é uma coisa comum. Se a gente quer falar com alguém, a gente fuça um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a gente chega num contato. Isso não é tão complicado. Agora, com a Liselotte não foi bem assim. Fiquei fuçando, não achava nenhum rastro dela na internet. E comecei a perguntar para professores daquela época. E eu percebi que ninguém queria falar. E até uma professora que gostava muito de mim na escola, quando ela viu o assunto do e-mail, ela nem me respondeu. Então, eu pensei, bom, estou lidando com algum tabu aqui. E até que eu cheguei no diretor da escola da época, né, o Rea Krause. Uma pessoa maravilhosa. E a gente foi conversando, e daí ele falou, não, eu acho que ela está viva, sim. Ela tem uma reunião todo ano na Câmara Municipal de São Paulo com pessoas da comunidade germânica, e ela sempre vai. Daí eu falei, nossa, ela está viva. Então, porque eu já comecei a achar que ela não estava mais viva, porque ela já estaria com 90 anos. Então, comecei a ligar na casa dela, porque eu tinha um inquérito policial do caso Mengele, o telefone dela estava lá, mas ninguém nunca atendia. Até que eu resolvi ir pessoalmente até a casa dela. E como eu trabalho, né, eu deixei para ir no domingo de manhã. Daí eu toquei a campainha, primeiro ninguém atendeu, só tinha uma pessoa, um homem vendo televisão, era um sobrado, né, tinha um homem vendo televisão no andar térreo. E daí eu toquei de novo, e daí, de repente, uma mulher já idosa saiu do primeiro andar do sobrado e perguntou, quem é? Daí, a hora que ela saiu e olhou para mim, eu falei, meu Deus, ela está viva, ela existe. E parecia que era uma personagem da ficção que estava se materializando, e de uma forma ou outra era. E daí eu falei, Tante Liselotte, porque é como a gente chama na escola alemã, Tante. Eu falei, aqui é Bettina, sou ex-aluna e também jornalista. Eu queria falar com você, né? Dela sobre o que é. Daí eu falei, desce aqui que eu te conto. E eu acho que ela ficou curiosa, porque ela desceu. E tinha um portãozinho pequeno, baixo, dessas casas típicas da década de 70, que os portões ainda eram baixos em São Paulo. E a gente ficou conversando ali, uma de frente para a outra. E quando eu falei qual era o assunto, ela imediatamente falou para mim, eu não falo sobre esse assunto. Daí eu ignorei que ela falou isso, né? Daí a gente continuou conversando, mas por que você não fala sobre esse assunto? Ela falava português, mas ela estava com 90 anos já. Ela falava com português bem enrolado, assim, colocando muitas palavras em alemão no meio. Assim, ela nunca ficou com português perfeito. E daí ela falou assim, não, eu tenho um acordo com eles, eu não falo desse assunto. Eu falei, com eles quem? Daí ela falou, com os judeus. Daí eu falei, mas que judeus? Daí ela me falou 2 nomes, o primeiro impossível de entender, e o segundo Menachem Begin. Não, Menachem Begin não, Menachem Begin foi primeiro-ministro. O Menachem Husek, que era o chefe de caça nazistas da polícia em Israel na década de 80.
E na hora que ela falou, obviamente, eu não sabia quem era, porque a gente não sabe essas coisas, quem era o chefe da polícia caça nazista na década de 80. Eu tive que pesquisar muito para até descobrir. Eu fui na Hebraica, comecei a falar com todos os meus contatos. A Lina está aqui, sabe que jornalista tem bastante contato na comunidade judaica. Falei com um monte de gente e ninguém sabia quem que era, né? Daí eu falei, bom, deixa esse nome quietinho, uma hora eu descubro. E só depois, investigando os arquivos Mossad e jornais da época, eu acabei descobrindo que era ele. E ela falou que não podia falar desse assunto, mas a gente continuou conversando de uma maneira amigável, e no meio da conversa, ela começou a me ameaçar. E ela falou assim, olha, eu acho que você não deveria falar sobre esse assunto, larga esse assunto, um conselho de amiga, esse assunto é perigoso. Eu falei, deu uma de boba, eu falei, perigoso por quê? Quem que poderia me ameaçar? É claro que eu imaginava que era ela mesma, né? Mas eu fingi que eu não fingi que eu não sabia para ver se ela me falava alguma coisa. E a conversa só foi piorando dali para frente, porque ela me contava uma coisa e aumentava as ameaças. Eu não quero que uma ex-aluna minha se machuque. Começou a falar coisas assim. E daí eu comecei a ficar apavorada, mas ao mesmo tempo eu queria tanto saber o que ela tinha para me falar que eu continuei ficando ali. Só estava nós duas, era um domingo de manhã, estava muito vazio, né? E a gente ficou assim por mais ou menos 1 hora, até que depois ela parou de falar tudo e ela falou assim, ó, não escreve esse livro, não publica esse livro. Eu falei, tá bom, pode deixar. E na hora eu tinha certeza que eu não ia publicar o livro, porque eu fiquei realmente morrendo de medo. Virei a esquina, apertei o passo, fui embora, falei assim, nunca mais falar desse assunto. Daí eu comecei a conversar com bastante gente na comunidade judaica para ver se eu descobria alguma coisa, quem eram essas pessoas, acabei não descobrindo com a comunidade judaica, e resolvi continuar a escrever. Só que a sua pergunta, por que eu não fui atrás dela logo em seguida? Eu não fui porque eu tinha medo que ela atrapalhasse no processo do livro, que ela me impedisse de alguma forma escrever. Porque minhas irmãs até tiraram sarro de mim. Você está com medo de uma velhinha de 90 anos? Eu falei, eu estou, não sei com que ela está ligada. Ela protegeu o Mengele, não sei assim, qual que é a rede dela. Mas, enfim, daí eu fui continuando a história, até quando eu já estava com o livro praticamente pronto. Aliás, antes, 1 ano antes, eu ficava ligando para a casa dela em diferentes horários, pedia para amigos ligarem em horários que eu estava trabalhando, para ver se ela atendia. E ela nunca atendia. Daí eu falei assim, bom, então eu vou ter que ir de novo até lá na casa dela, pessoalmente, para ver se encontro com ela. Não, de forma alguma. E daí, quando eu cheguei lá, a casa estava já toda diferente. Daí eu falei, não, aconteceu alguma coisa aqui. Reformaram a casa, que era uma casa da década de 70, ficou uma casa super moderna, dessas hoje em dia de fachada e tal. Daí a vizinha me falou, não, ela já faleceu, tal. E daí ela faleceu meses depois que ela conversou comigo. Então, assim, foi. Não, meses depois. Então, eu falei com ela na hora certa. Se eu tivesse demorado mais um pouquinho, não teria dado. Bettina, você tocou num assunto que é onde a gente se toca muito com esse assunto, que é a questão do medo. E deve ter acontecido em um determinado momento, quando você começou a se aprofundar no assunto, principalmente na linhagem, né, de Mengele, como ele chegou aqui, esses 20 anos que ele ficou aqui, aonde, quando você foi buscar a saída dele da Europa para cá, o que você foi encontrando nesse caminho? Ela perguntou em que sentido? No sentido de que ele conseguiu fazer o que tinha que fazer durante o período do nazismo, esses experimentos, aí ele consegue sair da Europa e foge à Europa, vem para a América Latina e depois chega aqui. Você deve ter ido pesquisar essas rotas, ver esses caminhos, tentar compreender, né, por onde ele foi passando. E você deve ter esbarrado em várias pessoas e circunstâncias. Isso não começou a te trazer um certo receio? Ou essa história ela já se transformou também em história, né? Você foi sentindo isso porque percebe-se que no teu livro você escreve bem, você fala bem, mas a pesquisa foi profunda. Você se aprofundou nessa pesquisa e você chegou
a passar por circunstâncias difíceis durante essa tua pesquisa? Porque você conversou com muitas pessoas, né? Nós aqui da comunidade, a gente estuda, se dedica, e a gente nós gostamos de entender, senão a psicanálise não teria surgido no seio do judaísmo, né? A gente gosta de perguntar o porquê, de tentar entender. Mas quando uma pessoa de fora, né, vai atrás desse conteúdo, e ainda mais um conteúdo não judaico, né, que foi o que aconteceu em volta, você teve umas passagens difíceis? Sim, é difícil, porque é um assunto que as pessoas não querem falar, né? É um assunto que é muito difícil de pesquisar, de chegar nas pessoas. Então, por isso que levou tanto tempo para fazer e para ter os depoimentos. Além do que nessa história, várias pessoas já tinham falecido que fazem parte dessa história, né? A família húngara que morou 13 anos com Mengele, o casal já tinha falecido quando comecei a escrever o livro. Também o Wolfram Bossert, que é o marido da Liselotte, também. Mas tinha um material riquíssimo de pesquisa aqui no Brasil que ninguém tinha publicado ainda em livro, não tinha se debruçado. E que tem muitas informações sobre a vida do Mengele aqui no Brasil, que são dezenas de cartas que ele escreveu, ou então que ele recebeu, e que estavam arquivadas na Polícia Federal. E essas cartas, elas foram parar lá no Museu da Polícia Federal em Brasília, e eu fui para lá para ter acesso a essas cartas, e eu fiquei acho que 2 meses pedindo para ter acesso. Quando eu cheguei lá, ninguém sabia de nada, e daí as cartas estavam num armário. Então, assim, depois de muito tempo, as cartas, tal, daí estavam num armário lá, esquecido. Daí eu falei, gente, eu não acredito, né? Essas cartas são um documento histórico, deviam estar super bem guardadas. Enfim, daí eu comecei a ver que o material era muito grande, porque eram dezenas de cartas. Eu tenho 83 arquivos, né, de cartas escritas pelo Mengele ou recebidas por ele no final da década de 70 aqui no Brasil. Então, por isso, mesmo que pessoas que já tinham morrido, quando eu comecei a pesquisa, eu me senti muito próxima delas, porque eu via o que elas estavam escrevendo para um amigo próximo. Por exemplo, Wolfgang Gerhardt, ele morreu em 1971 ou 73, eu não tenho bem certeza, no livro está certinho. Ele era um amigo, ele era um nazista convicto, morou aqui em São Paulo, foi a pessoa que recebeu o Mengele aqui no Brasil, e ele escrevia cartas. Ele era o melhor amigo do Mengele. Ele escrevia cartas para ele, assim, muitas, e o Mengele respondia, e tinha um terceiro amigo, que é o marido da Liselotte. Então, esses 3 trocavam uma correspondência muito intensa. Então, por aí, deu para ter um acesso muito grande na vida prosaica que ele levou aqui no Brasil. E é inacreditável, porque uma pessoa que fez o que o Mengele fez, eu não sei se todo mundo está familiarizado com o que ele fez, depois a gente pode falar sobre isso. Todo momento que eu estava lendo as cartas, eu ficava esperando a todo momento que ele apresentasse algum tipo de remorso, ou que ele comentasse alguma coisa sobre Auschwitz, e ele não comenta, né? Ele não fala nada, assim, e não tem remorso, não. Eu fico pensando assim, se acontecesse uma coisa dessa, pelo menos a pessoa ia escrever, não consigo dormir à noite, né? Alguma coisa nesse sentido, e não tem nada nesse sentido. Mas, por outro lado, ele conta a vida dele aqui no Brasil, muito cotidiana. Ele vai fazer passeio de cachoeira, ele vai passear na praia, tanto é que ele morre na praia em Bertioga, ele vai passear com os cachorros, ele faz muita questão de se encontrar com os amigos. Ele vai para o sítio com frequência, ele vai para a livraria alemã, onde ele se mantém atualizado na cultura. Vocês têm um grupo de encontro aqui, onde vocês discutem ideias, tudo, e aposto que também tem muitas leituras. Para um estrangeiro é complicado quando muda de país, porque você não tem acesso à sua língua. Esse não era um problema para o Mengele, ele frequentava a livraria alemã, ele tinha acesso a livros assim, de alta cultura aqui no Brasil. Então, por isso que o livro também chama Baviera Tropical, porque ele conseguiu manter aqui uma
a essência da vida alemã dele, só que aqui no nosso país, por 18 anos que ele acabou vivendo aqui. Isso, ele nasceu em Günzburg, que era a cidade dele, lá na Baviera, e a família dele continuou morando lá para sempre. A explicação de Baviera tropical, porque ele nasceu na Baviera e o tropical é do Brasil. Na verdade, é um pouco mais que isso, né? É um pouco de um estilo de vida, assim, é um pouco também o meu estilo de vida, porque eu fui criada e muitas pessoas aqui na Zona Sul de São Paulo, a gente cresceu ouvindo alemão, eu até entrar na faculdade, eu achava que todo mundo no Brasil falava português e alemão, super normal. E meu pai trabalhava em uma multinacional alemã, a gente frequentava a igreja luterana, que é alemã, pertíssimo da minha casa. Todas as pessoas que eu conheço têm sobrenome alemão, quando eu era criança. Então, era tudo muito comum, e era como se fosse uma pequena Baviera mesmo. Por isso, e foi nesse contexto também que ele morou aqui no Brasil. Não foi um Brasil qualquer, foi um Brasil inserido dentro de uma comunidade que mantém várias tradições. E muito ligada à natureza, porque o alemão adora a natureza. Isso foi um motivo, aliás, para Liselotte ter saído da Áustria e ter vindo para o Brasil. Mas ele morou em Buenos Aires, morava num belíssimo apartamento, vocês aqui. O que faz ele sair de lá é o Eichmann, mas ele passou pelo Paraguai, ele tinha uma vida boa no Paraguai. Por que aqui, então? O Mengele veio... Primeiro, eu acho que é muito interessante isso, a vida que ele teve em Buenos Aires, que eu não sei porque ainda não fizeram uma série sobre isso, porque eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de passear por Vicente Lopes, que é uma cidade, um município colado no norte de Buenos Aires, onde tem também a residência de Olivos, né, a residência presidencial. E é um bairro com casas belíssimas, né, grandes e com muitas árvores, é super bonito de passear lá. E eu peguei todos os endereços dos nazistas que viveram na década de 50 em Buenos Aires. E quando você começa a andar a pé, você percebe que eles moravam todos muito perto um do outro, pelo menos em determinado momento, né, porque o Eichmann acabou sendo morto lá na periferia, porque depois ele foi morar em São Fernando. Mas antes ele morou ali nessa região de... Sequestrado, perdão, isso. Sequestrado na periferia. Mas antes ele viveu nessa região também, de Florida, ali tudo. E ali era uma região de alemães e britânicos no pós-Segunda Guerra, e nesses casarões os nazistas se encontravam, não eram só nazistas, eram criminosos nazistas, né? Era o Mengele, o Eichmann, o Wilhelm Zassen, que é um holandês, o Hans-Ulrich Rudel, que foi o piloto mais condecorado da Força Aérea do Hitler. Todos eles frequentavam esse bairro e frequentavam esses casarões, faziam festas e conversavam à noite. Então, eu fiquei imaginando, falei, nossa, como deveria ser Buenos Aires na década de 50, e lá tem uma comunidade judaica muito forte, acho que vocês sabem disso também. Então, tinha esse encontro dessas duas comunidades de alguma forma, né? Só que o turning point, a virada da história do Mengele foi o sequestro do Adolf Eichmann. O Mengele conheceu o Eichmann em Buenos Aires, né? Eles não eram próximos, mas eles se conheciam. Da Alemanha não tenho certeza, mas eu acho que não, porque eu não sei, pode até ser que sim, mas eu não tenho essa informação. Mas eles se conheceram em Buenos Aires, e o irônico é que, nessa época, quando o Eichmann foi sequestrado, o Mengele já estava no Paraguai. E ele mudou para o Paraguai porque teve um mandado de prisão contra ele, o primeiro mandado de prisão, em 1959, na Alemanha. E esse mandado de prisão foi por causa das vítimas que não esqueceram o que ele fez. Então, conseguiram o primeiro mandato, o Mengele fugiu para o Paraguai, tirou a cidadania paraguaia, passou a se chamar José Mengele. Mas ele já chamava isso em Buenos Aires, ou usava outro nome?
No final, em Buenos Aires, ele adotou o próprio nome dele, no final, porque ele já estava se sentindo seguro. Ele foi se soltando, mas daí chegou esse mandado de prisão, em 1959, 14 anos depois da guerra, ele foi para o Paraguai, com a ajuda de amigos simpatizantes nazistas, conseguiram, porque para ter a cidadania você tinha que provar que você morava 5 anos no Paraguai. Ele tinha acabado de chegar, mas ele tinha amigos influentes, o Rudel, esse piloto, era um deles, e ele conseguiu tirar com facilidade. E daí ele podia voltar para Buenos Aires para ver a segunda esposa dele, a Marta, que estava lá, e o enteado dele. Isso. E daí ele podia voltar tranquilamente para Buenos Aires. Ele só não estava morando lá porque ele não queria ser extraditado. Só que daí, quando chega o sequestro do Eichmann, tudo muda de figura, porque ele não tem mais medo da extradição. Ele tem medo de ser sequestrado. E daí não dá para ele voltar do Paraguai para Buenos Aires. E, na verdade, o Mossad quase pegou ele lá em Buenos Aires junto com o Eichmann. Eles estavam tentando segurar o avião que a gente vai levar o Mengele também. Essa era a ideia. Só que daí teve uma briguinha ali interna no Mossad, falando, a gente está com tudo certo aqui com o Eichmann. Daí a gente vai segurar para levar o Mengele também, daí vai melar toda essa operação, porque tudo era muito, ninguém sabia, né, do que estava acontecendo. E daí um dos agentes, o Rafi Eitan, ele ficou em Buenos Aires ainda e o resto da equipe pegou o voo para Jerusalém. E ficou em Buenos Aires para tentar ver onde que o Mengele estava. Daí o Mengele sempre estava um passo à frente, acabou indo embora. E daí, depois do sequestro do Eichmann, o Mengele resolve vir para o Brasil, porque nem o Paraguai mais estava seguro para ele. E o Rudel, esse piloto, tinha um contato para o Mengele aqui em São Paulo, que era o Wolfgang Gerhardt, esse nazista de carteirinha que eu falei para vocês, que morava aqui no bairro do Campo Limpo. A gente que é de São Paulo é bom, que é uma história mundial, mas, ao mesmo tempo, ela se torna muito próxima em alguns momentos. O Mengele o Rudel tinha esse contato do Wolfgang Gerhardt, que morava no Campo Limpo. O Campo Limpo já é longe hoje, né? Naquela época não chegava nem linha de ônibus até lá, então era o fim do mundo para onde ele foi. E não tinha como ele se sustentar morando lá. O Wolfgang Gerhardt, por mais fanático que ele fosse, ele tinha 4 filhos e ele tinha uma pequena tecelagem caseira. O Mengele até chegou a trabalhar um pouco com ele, mas ele não tinha condições financeiras de ficar com o Mengele. Então, ele arrumou uma família húngara, que ele conhecia, né, porque o Wolfgang Gerhardt era austríaca, frequentava os clubes da comunidade austro-húngara, aqui em São Paulo, né, na década de 60. E essa família resolveu ficar com o Mengele, achando que ele era um suíço chamado Peter Hochmichler. Não sabia que era o Mengele. Depois de 1 ano, que a família descobriu que o Mengele era o Mengele, e daí acabou ficando com ele. Ele ficou 13 anos com essa primeira família, que é a família húngara. Isso, daí ele vai morar com essa família em Nova Europa, depois ele vai morar em Serra Negra, depois ele vai morar em Caieiras, e de Caieiras ele vem aqui para São Paulo, onde ele passou os últimos anos da vida dele, na frente da represa Billings, no distrito de Eldorado, divisa com Diadema. É interessante que em Serra Negra ele já usava o nome, já voltou a usar o nome de Joseph Mengele. Então, eu não sei exatamente, porque algumas pessoas dizem que ele tinha apelidos lá, que ele era chamado de hungarês, porque até hoje não sei, na época que eu fui, que também já pode ter mudado, né? Quando eu fui lá, pessoas muito simples que moravam no sítio na frente, o Siloto, que é de família italiana tradicional, as pessoas mais velhas se lembravam do Mengele e chamavam, o apelido dele era hungarês, porque ele vivia com os húngaros. Então, eles lembram de algumas histórias dele, porque era um sítio de um lado e um sítio do outro, e ele morou lá por 13 anos. Né? Então, eu não sei exatamente se chamava ele de Mengele, mas lá tinha uma senhora judia, a Gita, que ela... Não é a Gita, a Sirla. A Gita era húngara. A Sirla Gevertz, polonesa, que veio para
para o Brasil, fugindo de Auschwitz, foi uma vítima do Mengele. O Mengele fez experimentos com ela e ela foi passar as férias em Serra Negra. E quando ela estava lá, alguém veio contar para ela, um menino veio contar para ela: você não sabe quem está aqui em Serra Negra, o Mengele. E ela ficou apavorada. Em vez de avisar as autoridades que o Mengele estava ali, não, ela achou que o Mengele estava em Serra Negra para matar os judeus. E ela arrumou as malas dela, foi embora e falou: nunca mais vou aparecer em Serra Negra. E isso, é claro, ela é uma pessoa totalmente traumatizada, né? Até o fim da vida. Ela fez entrevista com ela tinha já 80 e muitos, acho que 87, eu não lembro muito bem. Ela acabou falecendo durante o decorrer do processo do livro, mas assim, ela até o fim da vida, ela sempre chorava, ela foi uma pessoa que passou experiências extremamente traumáticas, né? Bettina, você está passando essas experiências, né? E é algo até leve, né? O que você mostrou para nós até agora, né? A experiência dele aqui, o que aconteceu. Mas nós sabemos o monstro que esse homem foi, né? E você, num determinado momento, acho que uns 15 minutos atrás, você falou que poderia falar um pouquinho dele, né? E acho que você deve ter entrado nesse assunto também. Você poderia falar um pouco desse Mengele? Então, como eu falei para vocês, no começo eu via muitas matérias na televisão, e eu acredito que todo mundo que assistiu televisão na década de 80 no Brasil, a partir de 85, tenha visto várias matérias sobre o Mengele nos programas de TV. E o que eu evitei fazer foi justamente usar adjetivos do tipo monstro, carrasco e tudo mais, porque se eu começasse a usar esse tipo de adjetivo, o que eu ia fazer? Eu ia falar assim: olha, ele foi uma exceção, né? Ele é um monstro, mas o resto do sistema estava ok. E não é assim. Eu queria mostrar que existia toda uma ideologia da qual ele era partidário, é claro, né, que ele fazia parte, e que ele não era uma exceção, como ele havia um monte de outros, né? Quando a gente começa a usar... Por isso que eu procurei fugir do adjetivo. E Carrasco de Auschwitz, o Anjo da Morte, é o apelido oficial do Mengele, né? Acho que, não sei se vocês sabem, Anjo da Morte é como todo mundo chama, e a imprensa gosta de usar esses nomes porque eles são bem chamativos. Mas, então, eu achei importante, como contei para vocês, as cartas do Mengele aqui no Brasil, elas são muito light, são muito leves. E se eu contasse somente o que ele tinha feito aqui no Brasil, como ele viveu a vida aqui, as pessoas iam ter uma impressão completamente errada de quem ele era. Poderiam até falar: nossa, mas é um cara que gosta de tomar vinho, de passear com os cachorros, o que tem, né? Por isso que eu achei tão importante, apesar do livro ter um ponto de vista brasileiro, de alguém da comunidade alemã aqui, contar o que ele fez em Auschwitz. Então, e também para tirar dúvidas e tudo mais. Então, tem 5 capítulos que falam o que ele fez. Em primeiro lugar, muita gente escuta falando que ele era um pseudocientista, não sei o que mais. Ele não era um pseudocientista. Ele era um cientista com 2 doutorados pelas faculdades mais prestigiosas da Alemanha da época, a Universidade de Munique e a Universidade de Frankfurt. Então, assim, essas universidades ensinavam coisas, por exemplo, da superioridade racial. Então, é isso que a gente tem que estudar. Isso que eu coloco muito em contexto, que eu acho importante que as pessoas conheçam qual que era essa ideologia da medicina do Terceiro Reich. Né? Então, essa ideologia. Ele tinha um doutorado em medicina e o outro em antropologia. Então, eu achei muito estranho, porque hoje em dia é inimaginável um médico ser antropólogo também. O que tem a ver? Eu pensei quando estava começando a pesquisar. E naquela época era muito comum, porque como eles estavam tentando provar a superioridade das raças baseadas em medidas e tudo mais, a antropologia é uma antropologia ainda muito ligada
ao colonialismo, eles mediam tamanho de crânio, eles mediam tamanho de orelha, de olho, todos os detalhes. Tanto é que as crianças em Auschwitz, que ficavam lá nuas naquele frio, elas passavam horas sendo medidas, porque eles estavam tentando provar alguma diferença que comprovasse, olha, essa raça é melhor do que a outra. O que hoje em dia a gente sabe que é um absurdo, né? Esse racismo biológico que os nazistas tentavam ensinar. Então, eu começo falando um pouco dessa formação do Mengele e como isso está ligado com a medicina do Terceiro Reich e o que era Auschwitz e o que ele fazia em Auschwitz, porque ele não foi o único médico que selecionava prisioneiros para irem para a câmara de gás, mas ele é, sem dúvida, o mais conhecido. E por que ele era o mais conhecido? Porque, como dizia o secretário, o Langbein, Hermann Langbein, é um nome famoso também no Holocausto. Ele foi o secretário do Eduard Wirtz, que foi o chefe dos médicos de Auschwitz, e ele, como ele tinha essa posição privilegiada na estrutura de Auschwitz, ele podia fazer várias anotações. E ele percebeu que o Mengele ia muito mais para a rampa, para a plataforma onde chegavam os trens, que os outros médicos, porque para fazer a triagem dos judeus que chegavam dos trens vindos da Europa. E por que o Mengele era o médico que mais ia e era o médico que as pessoas mais lembravam? Porque o Mengele estava lá atrás de vítimas para serem suas cobaias nas pesquisas dele. E o Mengele chegou a formar um campo de concentração dentro do campo de concentração. Ele reuniu centenas de gêmeos em Auschwitz, ele montou um barracão próprio para ele, porque ele criou um império da pesquisa dentro de Auschwitz por interesse próprio. Essa não era uma função dele. A função dele, como médico da SS em Auschwitz, eram duas: selecionar as pessoas da rampa, apta ou não apta, câmara de gás ou pode trabalhar um pouco mais, e também não era tratar os pacientes, os prisioneiros. Não, então, era evitar que houvesse epidemias no campo. E ele ganhou uma medalha, né, uma cruz de ferro, porque ele acabou com uma epidemia de tifo em Auschwitz. E o método que ele usou foi o seguinte: ele pegou um barracão inteiro de mulheres que tinham tifo, eram cerca de 600, mais ou menos, mandou todas para a câmara de gás, desinfetou aquele barracão, porque as pessoas escondiam as roupas, escondiam os pequenos pertences, porque obviamente não tinham recursos ali, então qualquer coisa era muito importante, muito valioso para aquelas pessoas. E daí mandou desinfetar todo o barracão, e assim foi indo subsequentemente, mandando as pessoas de um barracão, daí dava banho, mandava as prisioneiras tomar banho e entravam no barracão novo, e assim, tendo matado centenas de mulheres, ele conseguiu erradicar o tifo em Auschwitz, e por isso ele ganhou uma medalha. E os ciganos foi por uma outra medida, mas daí foi o Mengele era contra a liquidação do campo cigano, na verdade, porque ele tinha interesse de pesquisa. Mas quando ele recebeu a ordem final que tinha que ser liquidado, ele se aproveitou da situação também, né, que está descrita no livro. Enfim, então, essa parte de selecionar as pessoas e de combater epidemias eram partes do trabalho dele como médico da SS. Outras pessoas também tinham que fazer. Agora, a parte que não era médica dele, não era uma obrigação dele, era fazer a pesquisa. Pesquisa em seres humanos. Isso ele fazia por conta própria, porque ele era ganancioso, ele era ambicioso, e ele queria ter uma carreira acadêmica quando ele saísse de Auschwitz. E ele pensava: essas pessoas todas vão morrer mesmo, então eu vou usá-las como cobaias para fazer os experimentos. E uma pergunta que todo mundo me faz, então já vou fazer para mim mesma: qual foi o avanço disso, né? Sempre tem alguém, sei lá, que me pergunta isso. E as pesquisas dele, elas não tinham nem pé nem cabeça. Assim, eram várias linhas de pesquisa que ele adotava, que hoje em dia a gente sabe que qualquer pesquisador não vai fazer isso, vai se dedicar a um assunto só. Ele tinha
10 pesquisas e pegava muitos médicos judeus que estavam no campo. Ele tinha à disposição pessoas altamente qualificadas, né? Como um pediatra tcheco, que ele usou para fazer a pesquisa do noma. Noma é uma doença que ela ocorre, não tinha na Europa, ela ocorre mais em lugares assim insalubres, onde as pessoas estão malnutridas e não se sabe exatamente a causa, o que provoca. E ele estava tentando descobrir isso, porque ele queria ter uma descoberta ali. Então, ele pegou o Dr. Epstein para ajudar a pesquisar. Eles conseguiram curar umas crianças, tal. Outras, ele mandou cortar a cabeça para mandar para o Instituto de Medicina da SS em Graz, na Áustria. Então, assim, e no fim das contas, ele não descobriu qual foi a cura do noma, né? Então, assim, ele inventou várias linhas de pesquisa e mandava muito material para Berlim também. Então, assim, tem bastante coisa que daria para falar sobre as pesquisas dele, mas ele depois ficou comprovado a ligação que o Mengele tinha com o Instituto de Pesquisa Kaiser Wilhelm em Berlim, que depois da guerra passou a se chamar Max Planck. Qual foi a parte mais difícil para você do livro, para escrever? O que mais te incomodou? Olha, não incomodar, mas a história que mais me toca no livro inteiro, e que depois eu mesma fazendo, eu já tinha pesquisado a história, eu já tinha escrito a história, e eu estava revisando a história, então eu já sabia, não tinha nenhuma novidade para mim ali. É a história de uma tcheca chamada Ruth Elias. E quando eu estava fazendo a revisão do livro, eu chorei de novo quando eu li a história dela, porque me toca muito, porque essa é um grande exemplo das experiências sem sentido que foram feitas, né? E acho que toca principalmente as mães, porque ela estava grávida em Auschwitz, ela estava grávida em Auschwitz, e grávidas em Auschwitz tinham que ir para a câmara de gás, né? E o Mengele deixou ela passar. E ele ficou meio revoltado. Como que eu deixei ela passar? Como que eu não percebi? As mulheres estavam muito magras ali, né? E ela teve golpes de sorte, ela acabava se escondendo aqui e ali, e acabou conseguindo passar. Mas quando ela estava num estágio avançado, não deu mais para esconder. E tinha uma outra mulher também. Então ele pegou as duas e elas puderam ter o bebê. E quando a bebê nasceu, o Mengele falou assim, pediu para as enfermeiras amarrarem os seios dela com bandagem e estava tentando descobrir quanto que um bebê consegue sobreviver sem ser amamentado. E daí, essa história, a bebê começa a chorar, dia e noite, obviamente, quem é mãe sabe. As mulheres no barracão, que eles moravam lá em Auschwitz, não podiam fazer nada. E depois de quase uma semana, essa bebê acabou morrendo por uma injeção, acho que foi de morfina, que a Ruth Elias consegue com uma amiga judia que era médica, mas ela falou assim, olha, eu sou médica, não posso aplicar essa injeção, mas você aplica na criança, porque já estava há uma semana chorando noite e dia. E a Ruth Elias, se eu não me engano, ela morreu em 2008, mas tem o depoimento. Primeiro que ela escreveu uma biografia, que eu recomendo fortemente, a dela. Ela teve uma vida assim, que vale a pena. Depois ela se mudou para Israel também. E tem o depoimento dela no mock trial, que foi feito em Jerusalém em 1985. Então, isso passou no Jornal Nacional. Então, dá para ver a Ruth Elias falando com as próprias palavras dela. E eu coloquei as palavras ipsis literis no livro, exatamente como ela falou. Eu estava ali em Auschwitz, sem algodão, sem sabão, sem nada. Na minha imundície, eu tive a minha filha. Então, assim, ela vai contando, e toda vez que eu tinha contato de novo, porque eu já conhecia a história completa da Ruth Elias, era uma história que era muito sofrida, porque é muito sem sentido você fazer isso com uma mãe e com uma criança. E aquela outra mulher que ele joga o filho? Aquela outra senhora que ele joga o filho não sei como chama. Isso. Tá. Então, como eu falei para vocês, eu sou uma jornalista bem pé no chão, e eu não gosto de
de coisa muito exagerada. Eu sempre desconfio, né? Então, eu li vários relatos sobre o Mengele e eu comecei a ler que o Mengele tinha jogado bebês que recém-nascidos ele pegava e jogava na fogueira. Daí eu falei, tá bom, calma, né? Ninguém faz isso. E só que então eu falei assim, não, isso está muito exagerado, isso aqui a pessoa está exagerando demais. Só que daí eu comecei a ler de outras fontes também, de outras pessoas contando relatos muito críveis. E um deles foi de uma médica ginecologista chamada Gisela Perl. E a história dela também é muito impressionante, porque ela era uma judia ultra-ortodoxa, ginecologista. Eu não lembro a nacionalidade dela, talvez seja romênia, não tenho certeza agora. E ela era uma pessoa, vocês conhecem melhor do que eu, ultra-ortodoxa, totalmente contra o aborto, é óbvio. Mas chegando em Auschwitz, ela viu o que acontecia com as crianças que nasciam lá. Ela começou a fazer abortos de madrugada nas mulheres, porque ela queria poupar a vida da mãe e poupar a vida, não a vida do bebê, porque ela estava fazendo o aborto, mas poupar que a criança fosse jogada numa fogueira. Depois desse depoimento da Gisela Perl, e a Gisela Perl também escreveu um livro, eu falei, não, infelizmente, era isso mesmo que acontecia, não era um exagero, porque tem coisas que são tão absurdas que a gente tem dificuldade de visualizar. E eu não queria que o livro fosse alguma coisa de orelhada. Eu ouvi falar que ele fez tal coisa. Não, eu ouvi falar que ele fez tal coisa, não está no livro. São todos depoimentos de pessoas que testemunharam em primeira mão. E uma coisa importante, para já me antecipar aos negacionistas do Holocausto, eu procurei dar uma visão de 360 graus de quem é o Mengele, de que forma, ouvindo não só pessoas de uma nacionalidade, mas de diferentes nacionalidades, de diferentes idades, de diferentes condições sociais, de diferentes profissões. Assim, não existe um negacionista que possa falar, não, isso quem está falando são os poloneses, ou então, quem está falando são crianças. Não tem como negar. Você tem, ou quem está falando é gente que é muito simples e que não entende. Não, são médicos que estão falando, professores universitários, cheio de fontes, porque eu faço questão que a pessoa saiba de onde saiu a informação. Isso. Então, assim, essa foi uma necessidade que eu tinha de poder apresentar quem era essa pessoa e para ninguém ter dúvida do que ele fez, sabe? Betina, você fez um timeline para nós aqui de uma experiência tua, portanto, pessoal, né, a respeito de um ser humano que, de uma qualidade intelectual excelente, ele estudou realmente München, em Frankfurt, então uma pessoa que tem toda uma qualificação de um ser humano elevado. Porém, dadas as circunstâncias, Ortega y Gasset, cito aqui a Escola de Madrid, né, onde a gente percebe que ele soltou algo que ele tinha internamente. E você fazendo essa análise, essa vivência, essa experiência, esse até espelhamento, né, o que isso fez com a sua vida e o que isso está fazendo com que você tenha um vetor ou tenha uma outra busca na sua vida. Sendo mais objetivo, a tua pesquisa e a tua autopesquisa se misturam. Quando você é um pesquisador, você tem que se conhecer. Eu cito até Daniel Goleman aqui na questão emocional, da inteligência emocional. Quando você é um pesquisador, você se mistura com a matéria a ser estudada. Esse livro, essa Baviera, né? Lembrando que até é anterior a 1871, né? A Baviera, e quando ela se tropicaliza, o que isso fez com você? O que isso acrescentou na sua vida para entender o que é esse tipo de ser humano?
Não sei se eu entendi muito bem a pergunta, mas qual é esse tipo de ser humano? Posso, tá? Você tem pessoas que são mecânicas e passam pelo sistema da vida. Elas nem sabem que existiram. Que a maioria desses 8 bilhões de pessoas que nós temos. São poucas pessoas que sabem que eu estou sentado aqui, nessa Betel, nessa sinagoga, nessa casa de Deus, e estamos tendo uma troca. Então, tem pessoas que não sabem o que acontece. Esse é um homem, onde ele teve uma condição, 2 doutorados, e na época se usava muito medicina com antropologia. Você pode pegar vários alemães na época, ou suíços, austríacos, que faziam esse tipo de composição. E a eugenia ela surge até também nos Estados Unidos, essa questão eugênica, em faculdades norte-americanas do princípio do século passado. Mas aí a gente vai se aprofundar muito nessas questões. Mas a minha questão aqui é mais falar desse ser humano, desse Joseph Mengele, porque você se debruçou, palavra sua, né? Você se debruçou sobre essa pesquisa, você conversou com pessoas, você sentiu pessoas, você se sentiu. E o que esse livro fez com você? O que esse livro fez com você? De alguma forma, você conviveu com ele durante 6 anos. Você foi, talvez, uma amiga dele inconsciente nesses 6 anos. O que ele fez com você nesses 6 anos? Essa é a pergunta dele. Ele não fez nada comigo. Ele não fez nada comigo. Não fez nada. Eu sou uma pesquisadora, tenho curiosidade para entender contexto histórico, para entender que qual é a parte do indivíduo, qual é a parte do contexto histórico. Eu tenho, assim, ele mesmo não fez nada comigo, eu diria. Você tem uma opinião sobre ele? A opinião que eu tenho é que é isso. Acho que é uma pessoa que tinha uma formação muito grande numa ideologia racista, completamente errada e radical, e que essa ideologia é extremamente perigosa, né? E que morreu, ficou até o fim da vida preso a essa ideologia. Que nunca conseguiu sair dessa mentalidade nazista. Ele veio para o Brasil, a sociedade alemã mudou muito depois de então, tanto é que ele tem conflitos com o filho dele, o Rolf, tal, e ele não, ele ficou até o fim da vida mantendo a sua ideologia racista. Edgar, vamos esse é o momento exato. Eu acho que ela expôs bastante a respeito do livro e dela. Eu acho que é o momento de nós abrirmos para o público, né? Então, vamos lá? Por favor, rápido, uma pergunta rápida. Bom, meu nome é Alberto. Seguinte, número 1, você conversou com a sua ex-professora durante 1 hora, ela já devia ter, ao que tudo indica, 70, 80 anos, na cerca da casa, sem te convidar para entrar. Ok. Agora, toda a comunicação que você fez foi em alemão. Além disso, você, na tua pesquisa, teve comprovação de que todos aqueles que estavam em Bertioga com o Mengele sabiam que ele era o Mengele. E o último, porém não menos importante, tem um livro que talvez ajude a entender a facilidade com que Mengele fez o que ele fez. O livro se chama Purificar e Destruir, de Jacques Semelin, que é um autor francês, que ele mostra o fenômeno da redução
da vítima ao nível de um animal, para que fique mais fácil destruir. E ele parte de alguns fenômenos da Segunda Guerra Mundial, dos Houthis e os, não me lembro o nome agora, na África, e o Holocausto. Quer dizer, os judeus que chegavam ao campo de concentração não eram seres humanos, eram tratados como, digamos, ratos, baratas. E nós temos casos semelhantes hoje em dia. Eu me sinto superior, então fica fácil destruir aquele que não é do meu nível. Então, queria saber particularmente se você tem certeza que aqueles que estavam em volta do Mengele, todos eles sabiam que ele era Mengele. Aliás, outra coisa, você, em todo o teu trabalho, você deve ter utilizado muito o alemão, é isso? Bom, são várias perguntas, vou tentar lembrar de todas. Eu conversei com a Lieselotte em português, não em alemão. Ela falava fluentemente português, apesar de falar com muito sotaque. Quando o Mengele morreu em Bertioga, ele foi para a praia com a Lieselotte, com o Wolfram Bossert, e eles dois sabiam perfeitamente quem era o Mengele. E com os filhos dela, o Andreas e a Sabine, que eram adolescentes naquela época, 12 e 14 anos. Os dois, eu não tenho como te dizer o quanto que eles sabiam. Eu falei com a Sabine, pedi uma entrevista para ela. Ela falou que eles não falam sobre esse assunto, nem o Andreas. Mas provavelmente deveriam saber, ou mais tarde, com certeza souberam. Também conversei com várias pessoas que conheciam Bertioga naquela época para poder recriar como era Bertioga em 1979. Para poder recriar o clima, para poder saber o que acontecia ali. Eu fui para Bertioga também, entrevistei o policial que registrou a morte naquele momento. E nessas entrevistas eu acabei conhecendo uma mulher que ela estava na praia no momento da morte do Mengele, e ela sabe perfeitamente porque ela estava grávida, e ela inclusive é mãe de um amigo meu que nasceu em abril de 79, então ela sabe perfeitamente. E ela descreveu um pouco da morte ali. E também tem um inquérito policial, que eles ouviram, eles ouviram os salva-vidas que estavam na praia, eles ouviram o policial, eles ouviram a Lieselotte, eles ouviram o Wolfram, que já tinha morrido quando comecei a pesquisa, então eles ouviram o Andreas, então tem o depoimento de muitas pessoas que estavam ali. Então é um episódio que é muito, não vou dizer fácil, mas que dá para ser recontado como aconteceu. E esse é o primeiro capítulo do livro, que reconta exatamente como que o Mengele chegou ali em Bertioga, por que ele chegou, em quais circunstâncias, e como ele acaba morrendo afogado ali, porque provavelmente ele teve um AVC enquanto ele estava nadando, porque ele era um bom nadador, e provavelmente ele teve um AVC e acabou morrendo afogado. Ô, Bettina, eu já te parabenizei, vou parabenizar novamente. O trabalho é muito bom, leve, mas eu tive umas interrupções na leitura, porque era bem pesado, né, o tema. Eu me lembro que numa foto do Romeu Tuma, quando estão exumando o cadáver, parece que ele faz um comentário meio irônico. Eu acho até que se destaca isso. Parece que esse cadáver está realmente morto, uma coisa do tipo assim, né? Então eu fiquei com a dúvida como que era o clima na polícia brasileira em relação ao Mengele, se eles sabiam direito quem era o cara, ou se era mais um estrelismo. Olha que legal, quem que a gente pegou aqui. Se você percebeu alguma coisa do tipo. Bom, o caso Mengele foi o caso que projetou o Tuma, né, na polícia. Depois desse caso, ele ficou famoso, inclusive mundialmente. Essa fala dele, inclusive, eu peguei de um perfil que foi feito do Tuma no jornal New York Times, que ele tentou, imagina, tem um perfil de um chefe da Superintendência da Polícia Federal em São Paulo, que não era ninguém até esse caso. E esse é um caso que atraiu atenção mundial, numa época em que os veículos de comunicação tinham correspondentes nos lugares, com muito mais do que tem hoje. Então, aquele cemitério lotou. E as grandes estrelas foram os policiais brasileiros.
né? Porque a polícia alemã, federal alemã, entrou em contato com a Polícia Federal brasileira, dizendo que tinha informações de que o Mengele estava aqui no Brasil, só que naquele momento eles não sabiam se o Mengele estava vivo ou estava morto. Então, quem era o superintendente era o Tuma. E o Tuma mandou fazer uma... tem um termo policial que agora não está me vindo, mas mandou fazer uma campana ali no Brooklyn, na frente da casa da Liselotte. E vários policiais que estavam envolvidos ali, eu comecei a pesquisar, todos eles eram todos eles não, vários deles eram ligados à ditadura, né? O Dr. Calandra, por exemplo, que era o número 2 do Tuma, era um torturador super famoso. Ele tinha um apelido lá no DOPS e tudo mais. E é um pouco irônico, né? Porque esses torturadores, esses caras, acabaram indo atrás de não prendendo, mas indo atrás de uma história de outro torturador, entendeu? Então, é isso que eu estava falando no começo, como a história se liga, sabe? A ditadura aqui no Brasil com o nazismo, e esses policiais, o Brasil estava acabando de começar a voltar a ter democracia, né, 1985. Então, esses policiais estavam começando a aprender a se portar num ambiente um pouco mais democrático. Então, e eles estavam todos envolvidos ali E uma coisa interessante também é que, da maneira como foi feito, o corpo do Mengele foi exumado, que foi de uma maneira tão mal feita, dá para ver pelas fotos que eles tiravam os ossos e o responsável do IML estava de sapato dentro da urna, ia passando os ossos sem nem luva, né? Não precisa ser especialista para saber. E daí depois ninguém acreditava no resultado, porque não estavam convencidos dos especialistas brasileiros. Então, isso demorou a ter o reconhecimento até que o Mengele tinha morrido no Brasil, porque isso perdeu a credibilidade deles, né? Oi. Tá. Então, parabéns de novo pelo livro, né? Muito legal. Então, a Liselotte, né? Que ela não quis, né, ganhar aquele dinheirão para falar que ela sabia que estava com Mengele, e dos israelenses ela aceitou dar entrevista ganhando dinheiro, né? Então tem duas coisas, assim, se ficou na cara meio para você que ela realmente é nazista, então não queria entregar o Mengele, mas dos israelenses que queriam ter certeza para dar entrevista, ela aceitou dinheiro, né? Ela só daria entrevista com dinheiro e ainda ficou barganhando, né? Assim, daí teve que barganhar para os israelenses darem menos dinheiro do que ela estava pedindo. E a outra coisa também que eu achei meio assim, tipo, quer queira, quer não, ela estava encobrindo um criminoso, e ela sabia que estava, né? Quer dizer, a lei brasileira, né, também meio esquisito, né, que o crime prescreveu depois de 20 anos e, tipo, ela não pegou nada, né, encobriu uma das pessoas mais procuradas, né, do nazismo, e não pegou nada. Então, as duas coisas, né, se você sentia que ela era realmente super nazista, por isso que nunca deu a dica, né, mesmo com milhões sendo oferecidos, né, para quem achasse o Mengele, e a outra para os israelenses, para dar entrevista, ela pediu... e a outra dúvida, por que você acha que tinha isso de não poder falar, sabe? Que ela não queria falar as outras coisas. Então, são essas 3 perguntas. Vou tentar também lembrar de tudo. Acho assim... Eu acho que as pessoas são complexas. Eu não acho que a Liselotte, por exemplo, era uma nazista de carteirinha, sou uma nazista, defendo isso, como era o Wolfgang Gerhard, que, inclusive, distribuía aqui o jornal de partido nazista que estava proibido na Alemanha, ele distribuía aqui em São Paulo, entendeu? Esse, sim, era um nazista de carteirinha, sem dúvida nenhuma. A Liselotte, não, eu vejo que tem uma ambiguidade nela, assim. Eu acho que, primeiro, que ela não, quando o Mengele entrou na vida dela, ela não sabia que o Mengele era o Mengele.
E por todos os relatos e por todas as fotos também, dá para perceber que ele era uma pessoa que tinha virado um agregado da família. Ele era considerado tio. E ele ajudava ela, numa época que acho que as mulheres tinham que fazer tudo, ele ajudava muito ela a cuidar daquelas crianças. Então, e foi o que ela falou para mim, eu fiquei muito ligada a ele afetivamente. E quando eu descobri, já era meio tarde demais. E ela tinha aquele discurso, não, ele era um cientista. E daí, de novo, e eu acho que ela queria... Sabe quando a pessoa quer se enganar? É isso, eu acho que ela queria muito se enganar. O marido dela também era um nazista de carteirinha. Agora, ela tem minhas dúvidas. Acho que ela queria se enganar um pouco, assim, porque ela gostava dele. Ela conheceu ele antes de saber quem ele era. Então, eu não consigo te afirmar com certeza. Não tenho assim, precisava ter falado mais com ela para saber mais, assim, qual que era a ideologia, assim. Mas provavelmente sim, devia simpatizar e devia concordar com essa ideologia, porque ela era da Áustria, de uma cidade super nazista. Acho que não tinha muito como fugir desse pensamento, dessa ideologia. E, em relação ao dinheiro, eu acho que tem essa questão dela não ter entregado. Realmente tinha o Mengele foi o nazista mais procurado do mundo. Ele, em 1985, já tinha 3,4 milhões somados de dólares. Imagina isso, hoje em dia, você ganhar na Mega Sena acumulada. E ela, mesmo sabendo que ele estava morto, enterrado aqui no cemitério do Embu há 6 anos já, ela não falou nada, ela ficou quieta. Também, de novo, difícil saber por que ela fez isso. Mas, assim, ela decidiu não entregar o amigo, decidiu não ajudar. Também tem outro lado, eu não sei se ela não ficava com medo de ser presa, de ser responsabilizada por isso, né? E depois, quando ela resolve fazer um acordo com o Mossad e que ela assume esse dinheiro, eu acho que ela faz porque tudo era por debaixo dos panos, porque eu só fiquei sabendo porque eu li os arquivos do Mossad que abriram em 2017, porque isso era secreto, entendeu? Então, eu acho que é isso também, o quanto que é disposição, o quanto que ela tinha o medo próprio. Acho que é tudo meio complexo. Você acha que está tendo um recrudescimento do nazismo no momento? Assim, muito velado, eu vou muito para a Alemanha, e eu estou percebendo que alguns movimentos muito sutis surgem devagarzinho, meio assim, escondidos. Claro, não se compara ao nazismo, é impossível. E outra coisa, você acha que eles sentem culpa? Como é esse sentimento? Assim, eu não consegui entender exatamente a posição. Quando eu vou para a Alemanha, uns se sentem extremamente culpados, é a maioria do povo alemão, mesmo os mais idosos, mas os jovens na Alemanha se sentem extremamente culpados, responsáveis. Isso é explícito, tá? Eu acho, não sei se é tão verdadeiro, mas de qualquer maneira é muito bom, tá? E até que ponto, né, esse remorso... eu queria pensar nos dias de hoje, né? Se você conseguiu analisar dessa maneira histórica, como funciona, se você conseguiu perceber, porque a gente sabe que tudo foi uma tragédia, uns horrores, né? Isso aqui não tem como negar. Mas, assim, eu percebo que alguns alemães sentem muito remorsos e muita culpa, outros ainda são muito... né? Eles procuram não falar, não discutir até poucos anos atrás. Então, se você já tentou analisar assim, de uma maneira sociológica o comportamento hoje dos alemães, se você conseguiu, porque lá atrás, né, a gente sabe, uns odiavam, outros amavam, era muito antagônica a situação, né? Hoje é meio velado. Esse é um assunto que daria para a gente falar por bastante tempo, porque você tem que falar tanto da história do Holocausto, que não foi lá já logo depois da Segunda Guerra que ele ficou conhecido como a gente conhece hoje, e o livro aborda isso também, como que o Holocausto passou a ser discutido muito mais a partir da década de 90, né?
E a mesma coisa com a história alemã e a consciência da sociedade. Ela não veio imediatamente após a guerra. Ela também coincide com essa era das testemunhas, que é mais ou menos década de 90 e 2000, que também, coincidentemente, é quando a maioria dos museus do Holocausto, se você for ver a data, eles estão cheios. E a Alemanha, eu voltei de lá recentemente, eu fui para lá em setembro, justamente participei de várias discussões exatamente sobre isso. A Alemanha, hoje em dia, eu acho que é o país que mais tem e que preza pela cultura da memória. Eles discutem tudo do passado deles e sem querer passar pano, sem esconder nada. Eles têm as crianças nas escolas, lá na Alemanha a educação ela é em nível estadual, né, não é federal, mas as crianças nas escolas, portanto, não é uma obrigação do governo central, né, isso que eu quero dizer. As crianças nas escolas todas vão em campos de concentração para conhecer a escola. Todos os campos de concentração são museus. Então, essa é uma discussão muito aberta. Tem muita literatura na Alemanha sobre isso. Então, e agora eles estão começando a discutir o passado colonial deles na África, que é muito menor do que de outros países europeus. Estão começando a discutir o papel deles na Namíbia, por exemplo, né, que foi colônia alemã. E eu acho que a Alemanha, hoje em dia, é um grande exemplo para todos os outros países. Assim, eles estão muito à frente do que acontece na Inglaterra, do que acontece em Portugal. Então, o Marcelo Rebelo foi falar que precisava de reparação no começo do ano, o presidente de Portugal, por causa da escravidão. Nossa, foi execrado em Portugal, entendeu? Então, assim, mas essa é uma discussão que a gente vê que começa a aparecer, né, nos outros países. Enquanto isso, a Alemanha já está na frente. A Alemanha demorou para engrenar, mas hoje em dia eu diria que é um exemplo de cultura da memória, e isso também teve uma mudança geracional, que também é uma coisa que é discutida no livro. E sobre a extrema-direita, sim, a extrema-direita ela avançou em 2 estados na Alemanha, 2 estados do leste da Alemanha, mas num estado ganhou e no outro ficou em segundo lugar. Mas a Alemanha tem um sistema político extremamente sólido, de democracia, democrático. O presidente lá, que acabou de cair a coalizão dele agora em novembro, era um presidente de esquerda, né, numa coalizão com verdes e com liberais, uma coalizão super Frankenstein lá, e acabou caindo. Tá? Então, assim, e eles provavelmente vão ter novas eleições em fevereiro. Eu acho que assim, eles prezam hoje em dia tanto pela democracia, pelos valores democráticos, que, claro, a extrema-direita ela tá avançando no mundo inteiro, no Brasil também, na Argentina, Israel, todos os lugares, Estados Unidos, todos os lugares, né? Aqui, em todos os lugares. Então, assim, é uma ideologia que a gente tem que... Olha, espera aí, essa xenofobia, olha, né? Esse ódio a imigrantes, será que é assim mesmo? Tem que tomar cuidado, essas ideologias, assim, quando começam destilar ódio muito facilmente, tem que ver o que tem por trás, porque foi isso que aconteceu, né, no nazismo. Oi, Bettina, parabéns pelo livro, né, parabéns pela explanação. Eu conheci muito bem o jornalista Ben Abraham, em Necrex, né, que morreu jurando que o corpo descoberto aqui no Brasil não era o Mengele, que o Mengele teria morrido em 92 nos Estados Unidos, feito um acordo com a FBI. E ele, no livro que ele lançou sobre o Mengele, ele fala de uma série de confusões a respeito de chapas radiográficas que sumiram do depósito na Alemanha, e 2 dentistas aqui no Brasil. Ele teria tido consultas posteriores, cartas posteriores ao Ralph, diz que o Ralph tinha a fábrica de tratores da família, na cidade da família, e que sustentava o Mengele. Você conhece a literatura, e o que você acha dessa teoria do Ben Abraham? Eu cito até o Ben Abraham no livro, não entrei muito em detalhes, porque realmente, senão ia virar um livro de 800 páginas, porque tem muita coisa sobre o Mengele e muitas coisas que são o que a gente chamaria hoje de fake news. Por exemplo, quando o Mengele já tinha morrido, tinha gente que dizia que estava vendo o Mengele no Paraguai, né? E depois a Polícia Federal Brasileira fez uma investigação e descobriu que ele estava no Brasil nessa época.
Eu tenho muito respeito pelo Banabran, porque foi um sobrevivente do Holocausto, morou aqui em São Paulo e tudo mais, mas depois que foi feito o exame de DNA em 1992, é inegável que o corpo era do Mengele, não tem como discordar disso. Eu sei que talvez tenha uma parte psicológica aí. Alguns sobreviventes, alguns gêmeos do Mengele, inclusive a Eva Moses Kor, que foi uma ativista que conseguiu reunir todos os gêmeos do Mengele, ela morava nos Estados Unidos, ela também não queria acreditar. E Israel demorou muito para acreditar que o Mengele tinha morrido e para falar para as pessoas que ele tinha morrido. Porque dizia, olha, a gente tem na nossa população muitas pessoas que foram vítimas dele, a gente não pode falar que ele morreu se ele não tiver realmente morrido. E eu acho que o que existe por trás disso, mas isso é uma avaliação minha, é uma frustração mesmo, de que ele morreu de uma forma tão banal aqui no Brasil e que nunca aconteceu nada com ele e que ninguém entregou ele para as autoridades e que ninguém fez nada. Então começa a surgir essas teorias da conspiração que são uma coisa meio para tentar achar algum sentido nisso, mas um exame de DNA não tem como negar. O exame de DNA ele é 99,9% de certeza, então é feito com o filho dele. Então assim, para mim é inegável. Tem na verdade, uma questão que me incomoda dentro desse cenário. Mengele é um homem que foi educado na medicina, na antropologia, em alto nível. Trabalhou num campo de concentração, no maior campo de concentração, Auschwitz. Foge, consegue fugir e vem para a América Latina. Vem para o Brasil, vem para a Argentina primeiro, depois vai passeando por aí. Ele some como médico, de repente ele esquece, ele não é mais médico, ele não faz mais nada. Essa é a primeira questão. A segunda questão, as cartas que você citou, que foram encontradas lá na Polícia Federal, as cartas não diziam nada, não falavam do passado dele, aparentemente, pelo que eu entendi. Então, o que aconteceu? Como é que ele mudou de personalidade? Ele achou as flores da América do Sul tão bonitas que ele não precisava mais pensar do que ele fez? O que aconteceu? Não é que ele não falava nada, ele falava muita coisa. Ele era uma pessoa que adorava conversar, principalmente em alemão, que era a língua materna dele, por isso que ele tinha tanta necessidade de ter os amigos alemães. E essa era uma grande questão para ele, porque ele não se abria com qualquer um, ele só se abria, tanto é que os melhores amigos dele só souberam que ele era ele depois de um ano, digamos assim. Então, ele continua mantendo várias questões filosóficas nas cartas, e racista também. E ele continua mantendo isso, inclusive as discussões que ele tem com o filho dele, tudo isso tá contemplado no livro, né? Então, não é que ele mudou, ele continuou exatamente quem ele era. Agora, aqui no Brasil, ele não exerceu a medicina porque isso seria uma maneira, ele morria de medo de ser pego. Ele, sendo alemão, exercendo a medicina, ia aumentar muito, tendo contato com pacientes. Para ter uma ideia, ele tinha um problema sério no abscesso de um dente dele e ele resistia a ir ao dentista, porque ele achava que se ele fosse ao dentista, o dentista podia reconhecer ele de alguma forma. Então, a cabeça dele, tão ligada com questões raciais, ele disse, eu vou num dentista japonês, porque quando a pessoa é oriental, ela tem mais dificuldade de reconhecer um ocidental, porque acha que todo mundo é igual, da mesma maneira que muitas vezes a gente pode achar que os orientais são iguais, entendeu? Então, ele tinha muito esse medo de ser reconhecido. Mas, é claro, ele continuava com a profissão dele. Tanto é que tem um episódio que é narrado por um caseiro, um administrador de fazenda lá, eu não sei, acho que foi em Nova Europa, que o Mengele era o administrador da fazenda e ele foi lá e operou uma hérnia num bezerro. Então, imagina alguém que está de administrador de fazenda, vai lá e opera uma hérnia de bezerro. Então, ele se dedurou ali, porque o funcionário achou muito estranho ele ter feito isso. E, em Buenos Aires, o pai dele pagou para ele abrir uma empresa farmacêutica. Então, ele chegou perto assim, dessa profissão, mas ele não seguiu. E tem um relato de um caso lá que ele também curou uma menina que estava doente.
Mas ele não seguia a medicina por causa disso. Ele não ia... Tanto é que ele não gostava de atender em consultório, né? Ele gostava de fazer pesquisa. O negócio, ele achava, como que é? Ele achava que atender as pessoas assim era muito, sei lá, muito vulgar. Para ele era mais intelectual fazer pesquisa, entendeu? E isso ele não ia poder fazer aqui. Obrigado. Bettina, a gente gostaria de agradecer você por essa noite brilhante, pelo aprendizado, pela sua pesquisa, pela sua dedicação, pela sua curiosidade. Não é a primeira vez que eu te escuto. Não. Eu já escutei uma série de talvez mais de 5 entrevistas tuas. Mais alto? Não, posso falar Mazel Tov. Mas eu sempre me encantei pelas suas entrevistas. É interessante isso. Não sei explicar, porque é um tema que eu não gosto, em si, da vida dele, que eu já comentei. E eu gostaria muito de te agradecer você por ter vindo a Bnei Brit, ter conversado com a gente. E eu gostaria de te passar um livro escrito por uma pessoa que te ajudou até a escrever, que é a Maria Luísa, que ela escreveu a história da Bnei Brit para a gente, que chama Raízes de um Legado. Conta a história dos nossos primeiros 90 anos. E vai ter algumas revisões, então vai ter mais alguns livros, se Deus quiser. Para isso, que nem eu fiz com você. Não, e eu tenho que revelar que ela me ajudou muito no meu livro. Muito obrigada. Fiz várias consultas para ela, perguntando o que a gente tem de estudo aqui no Brasil sobre nazista para isso, nazista daquilo. Eu acho que, não sei se você se lembra, no telefone te perguntando várias coisas. Então, nossa, uma honra que você está aqui hoje.